Bom, pessoal, vamos para o segundo vídeo do terceiro da nossa série sobre aspectos gerais da gestão condominial. O tema, como o vídeo anterior, é fraudes em condomínios e como identificá-las. Nós estamos falando no último vídeo sobre ausência de documentação de suporte. Agora vamos falar sobre contratos sem assinatura, pagamentos com cheques e fundo fixo. Contratos sem assinaturas. Qual que é o risco de fraude dos mesmos? Basicamente são dois. Primeiro, contrato sem assinatura ou de nenhuma das partes, principalmente a falta de assinatura do prestador de serviço ou fornecedor, ela implica em risco de fraude. Certa vez, nós identificamos um caso que o prestador de serviço tinha enviado um orçamento, orçamento contrato, e a síndica realizou outro contrato com as mesmas condições, mas com valor em dobro. Ou seja, o contrato dele era no valor de R$7.000 em duas parcelas de 3.500, e o contrato que ela modificou e assinou somente ela e disse que aquilo era válido, o valor era de R$14.000. O que nós identificamos? Que foi pago para o fornecedor os R$7.000 em duas vezes de 3.500, e toda vez que era pago uma parcela para ele, era efetuada outra parcela, que na verdade a administradora repassava à síndica. E aí eles tentaram fazer uma jogada de, por exemplo, lançar a parcela 1, e aí no mês seguinte seria a parcela 2, eles relançaram a parcela 1 e a parcela 2, de modo que foi repassado à síndica o valor de R$7.000 e mais R$7.000 para o prestador de serviço, ou seja, desvio de R$7.000, 100% sobre o valor orçado. Então aí, neste caso, nós estamos falando de contratos sem assinatura, mas intrínsecos nós temos aí superfaturamento, ausência de documentação de suporte, porque o que foi pago para ela não existia nenhum documento. Ele sim emitiu a nota fiscal e recebeu normalmente. Agora, esse outro repasse que era feito em paralelo, disfarçado de parcela pro prestador de serviço, não existia nenhuma documentação de suporte, nota fiscal, recibo, nada, simplesmente o repasse que ele era camuflado, mas ia para a conta dela. Como que nós verificamos que ia para a conta dela? Eles não anexavam o comprovante de transferência, mas através do extrato bancário era possível verificar que houve exatamente aquele valor que era correspondente ao valor da prestação de serviço daquele prestador de serviço que havia sido transferido para a conta dela. Como que nós descobrimos que havia duas versões de contrato? Primeiro, que parte do valor era repassado para a conta dela. Depois, entrando em contato com o prestador de serviço, ele apresentou o contrato de R$7.000. Falou, não, o contrato que eu enviei é esse aqui. Não fomos nós que entramos em contato diretamente com ele. Nós solicitamos a atual gestão que entrasse em contato com ele, e ele encaminhou um contrato que era metade do valor que havia sido cobrado através da prestação de conta. Mais uma vez, nós temos aí a participação da administradora em atos ilícitos junto ao síndico. E conforme eu fiz no primeiro vídeo, também faço um adendo no segundo vídeo, que nem todas as administradoras são cúmplices do síndico em práticas fraudulentas. Okay? Isso aí são administradoras que também tem como característica fraudar o condomínio. Ela tanto ajuda o síndico a fraudar o condomínio, como ela mesma frauda o condomínio. Já verificamos casos de funcionários da administradora que também faziam pagamentos teoricamente de duplicidade. Pagava uma vez para o fornecedor e pagava outra vez para a conta própria dela.
Então estamos falando de exceções, mas práticas bastante comuns que acontecem em condomínios. Então não estamos generalizando ou rotulando as administradoras, são todas corruptas, assim como os síndicos. Existem casos e casos de bons e maus profissionais, né? Assim como nós verificamos no nosso país de forma geral, principalmente na política. Existem bons políticos e existem maus políticos. Ok, pessoal? Vamos falar de pagamentos em cheque. O que acontece sobre pagamentos com cheque? Geralmente a administradora, ao invés de demonstrar o comprovante de depósito ou até de saque do fornecedor, do prestador de serviço, ela não tem essa condição porque ela emitiu o cheque e teoricamente entregou para o fornecedor. Então ele vai posteriormente ou depositar na sua conta ou sacar esse dinheiro. E aí o que ela anexa? Como comprovante de pagamento, que na verdade não é, porque não houve a comprovação da compensação. Cópia do cheque emitido. Isso não é válido para nós enquanto auditoria e não deve ser válido para você também quando for verificar as pastas. Tem que ter a microfilmagem para a comprovação de quem foi que depositou ou compensou aquele cheque. Geralmente pedimos a microfilmagem e aí temos a surpresa que os cheques, a maioria das vezes, ele foi sacado pelo próprio síndico, ou depositar na conta dele, ou depositar na conta de pessoas próximas, cônjuge, filhos, né? Então, você síndico honesto, que tem por prática fazer pagamento com cheque, cancela essa forma, efetue pagamentos eletrônicos de modo a anexar os comprovantes bancários eletrônicos na parte de prestação de contas. Nada de cópia de cheque antes da compensação, que isso aí também é uma brecha para práticas fraudulentas. E acontece bastante e são valores bastante relevantes, né? Você coloca aí, por exemplo, um valor de R$2.000 por mês, dentro de 12 meses, houve um desvio de R$24.000 e assim por diante. Alguns condomínios, esse exemplo que eu dei, R$24.000 não faz muita diferença no seu orçamento. Já os condomínios fazem demais. Esse valor, às vezes, ele é responsável por um déficit no resultado do condomínio anual. E quem vai pagar essa conta é o condômino, porque a sua cota vai aumentar sobre a justificativa que a arrecadação está sendo insuficiente, entre outros, né? Fundo fixo. Como é que ocorre a prática fraudulenta sobre fundo fixo? Fundo fixo, como a maioria sabe, trata-se de um pequeno valor que o síndico fica de sua posse, mas continua sendo um valor do condomínio. A diferença é que ele está com aquele valor sob posse, mas continua sendo uma importância do condomínio, logo ele precisa prestar contas, mensalmente de preferência. Acontece que alguns síndicos, eles pegam esse dinheiro e não prestam contas. Vai gastando, né, e não presta conta do que gastou, ou ele presta contas a cada 2, 3 meses, não tem toda a documentação, então fica faltando alguns valores a ser prestado contas, e esses valores que ele não consegue prestar contas, ou não prestou contas, gastando ou não, ele vai ter que devolver ao condomínio, porque estava sob posse dele. Se ele não prestou contas ou não conseguiu prestar contas com documentação válida, porque acontece também, já viu muito casos que o síndico simplesmente ele escreve num papel que gastou com conta ABC, mas aquilo não tem valor legal e nem fiscal nenhum, porque é simplesmente uma declaração. Esse valor deve ser ressarcido ao condomínio. Tem ainda aquele síndico que nunca presta contas. Gestão é de 2 anos, né? Se ele se manter um período de gestão regular, sem sair antes ou ser reeleito, nesses 2 anos ele pega dinheiro todo mês com o intuito de fundo fixo, né? E não presta contas. No final do período dele,
olha-se lá a contabilização, existe um saldo de fundo fixo, do qual está em mãos do síndico, ele não prestou contas. Se ele não prestar contas sobre todo esse período, também deve devolver o valor ao condomínio. Outro caso de fundo fixo, que seria um valor pequeno. Por vezes, o síndico ele começa a efetuar gastos relevantes através do fundo fixo, ao invés da administradora realizar esse tipo de controle. Só por aí já é um fato estranho, porque se existe uma administradora, existe uma conta bancária própria, por que é sacado ou transferido o valor do condomínio a título de fundo fixo para efetuar pagamentos de despesas subordinárias? Geralmente existem outros fatos atrelados a isso, como propriamente desvios, valores pagos a maior, né, como superfaturamento, etc. Até às vezes documentação suporte, desgastos que ele não comprova qual foi o que motivou o desembolso. Então o síndico era para ter um saldo lá, sei lá, de R$ 1.500, um saldo pequeno de fundo fixo para despesas pontuais, e na verdade ele movimentou ali dentro do mês 10, 12 mil reais. Só que como ele partiu do saldo inicial de R$ 1.500 e terminou com R$ 1.500, quem olha de forma sintética a prestação de contas não identifica que dentro daquele período movimentou muito mais dinheiro no saldo daquela conta. Então é importante verificar como é que está sendo gerido o fundo fixo, porque existem essas formas de manipulação e de desvios. Uma é a ausência de prestação de contas e a outra é movimentar muito mais dinheiro sem justificativa, e aí no saldo final ele presta a conta ali, por exemplo, se foi R$ 10 mil, ele prestou conta de R$ 9 mil e sobrou ali R$ 1.000, né, de saldo. Ah não, saldo legal, R$ 1.000 é o fundo fixo, é normal, mas aí não se vê que a movimentação foi de 9 mil e nem sempre a documentação corresponde aos 9 mil que foram prestados conta, entre aspas. Aí volto àquela questão que a administradora ela também é corresponsável, porque ela contabiliza algo que não existe documentação. Então, do ponto de vista contábil, ela está fazendo contabilizações sem fato gerador, portanto, fraude contábil. E do ponto de vista financeiro, desembolso sem a documentação que justifica o mesmo, então fraude financeira. Nesse caso aí temos fraude financeira e contábil. Então, pessoal, vocês precisam ter atentos, né? Se você tem um conselho atuante, questione, pergunte ao conselho qual que é a opinião sobre a gestão. Se tiver dúvida sobre a gestão e não receber nenhuma resposta satisfatória do conselho, procure seu síndico. Você tem direito a revisar as pastas, não tem direito a retirá-las, mas você pode revisar, você pode tirar a cópia, né, na presença de alguém da administradora ou alguém do corpo diretivo, e questionar. Você está no seu direito de questionar, e o síndico na obrigação de prestar conta sempre que lhe for exigido, conforme já falei em vídeos anteriores, pelo Código Civil, artigo 1348. Ok, pessoal? Espero ter sido útil esses nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal, mande seus comentários, suas dúvidas, para que consigamos fazer conteúdo que realmente vá de encontro com a sua necessidade, suas dúvidas. Ok? Um abraço e até a próxima.